Olá, seja bem-vindo à nossa segunda temporada do CCS Cast, o nosso podcast do Celso Cândido de Souza Advogados para conversar sobre o mundo do direito e suas aplicações em nossa vida. Hoje nós vamos conversar sobre o agronegócio, que vem sendo afetado aí por tantas mudanças, desde a questão da taxação do Trump, que deixou aí os produtores e agricultores bastante ansiosos, mas teve aí uma condescendência, quase 700 itens que foram liberados da taxação. Ainda assim, temos um cenário aí de apreensão e vamos conversar com a Márcia Alcântara, que é a nossa advogada especializada em agronegócio, juntamente com o seu convidado, o Dr. Vicente. Tudo bem, Dr. Vicente? Tudo bem. Tudo bem, Márcia? Tudo bom, Raquel? Vou pedir para a Márcia fazer as honras da casa e apresentar o nosso convidado aqui de hoje, que veio nessa segunda temporada. A gente está chamando sempre um convidado para botar um tempero na nossa conversa, né? Ficar ainda melhor, ainda mais enriquecida. Pois é, Raquel, apresentar o meu nobre colega, Dr. Vicente. Até o nome dele condiz assim a nobreza, né? Vicente Barreto Melo Neto, né? O Dr. Vicente, eu tive o prazer de conhecê-lo quando nós iniciamos aqui em Anápolis a primeira comissão de Direito Agrário e Agronegócio da subseção Anápolis. Nós estamos juntos desde então, né, doutor? Exatamente, já temos anos de parceria aí, né? Temos alguns anos de parceria e sempre que eu posso eu vou usufruir desse conhecimento do doutor Vicente. O doutor Vicente conhece bem essa questão de direito agrário porque ele vem do Pará. Lá a questão de terras... exige inclusive uma adaptação da própria Justiça Estadual. Olha só. Existe, eu estou aqui com o seu currículo, que é bastante extenso, mas tentando fazer um breve resumo. Além de advogado e professor universitário, né, ele é pós-graduado em Direito Ambiental e Minerário, Direito do Agronegócio, Planejamento Patrimonial, Familiar, Sucessório e Tributário, assim como em Gestão de Escritórios e Departamentos Jurídicos. Mais de 20 anos de carreira. Exato. Tem muita bagagem aí para compartilhar com a gente, né? Tem sim, Raquel. Então, vamos começar falando um pouco sobre essa questão da taxação, que causou tanta apreensão, né, no setor, no agro. Como eu falei aqui no começo, ficou menos pior do que se esperava, porque houve a liberação de quase 700 itens, mas ainda assim... né, tem vários outros setores aí taxados, e aqui em Goiás a gente sabe que a questão do café mais em Minas, mas a gente tem aqui a questão da carne, tem a questão do algodão, alguns produtos aí que permaneceram, né, que foram sobretaxados de fato. E aí eu queria te perguntar, como é que está o setor, agora que as coisas acomodaram, né? Que o pessoal agora meio que já absorveu aí, fomos taxados, ou quem não foi taxado, como que o mercado está se acomodando? Eu acho que justamente o verbo tem que entrar nesse tempo mesmo, está se acomodando. Ainda não há, de fato, uma adaptação real do novo cenário, né? Nós somos parceiros dos Estados Unidos, parceiros comerciais, há muitas décadas, né? Há algum tempo atrás, até 2, 3 décadas atrás, nós dependíamos muito mais deles, isso é verdade. Mas agora tem um novo desenho global da economia, né? E como eu até conversei um pouco antes da gente gravar, o capital ele não tem ideologia, o capital não tem nacionalidade, né? Então, com esse novo desenho da economia, há várias novas possibilidades de abertura do agronegócio brasileiro. Então, há de fato uma preocupação ainda, porque toda a taxação gera uma certa instabilidade no mercado, não há uma segurança, principalmente em razão do governo americano não apresentar um padrão certo, né, de justificativa dessas taxações, tanto que nós fomos taxados como se nós tivéssemos um superávit superior ao governo americano, aos Estados Unidos. Isso não é verdade, nós não temos esse superávit em relação a eles, pelo menos, e mesmo assim fomos taxados, né?
Então, esse novo desenho global da economia, esse novo panorama, está nos dando algumas saídas. Algumas saídas que, a cada dia que passa, a gente tem mais notícias de possíveis aberturas de mercado para o Brasil, mas é um cenário novo que nós temos que nos adaptar. No caso da carne, a carne que aqui em Goiás nós somos grandes produtores, né? Falando aqui primeiro do Exato. nosso mercado. Com essa taxação de 50%, como é que está como é que está a reação, como é que o mercado está se acomodando? A carne brasileira, ela é muito bem vista internacionalmente, né? Eventualmente tem algum problema ou outro, um país ou outro que, por questões sanitárias, cria uma dificuldade, mas logo depois a gente consegue a nova abertura nesses mesmos mercados. Só que é fato, os Estados Unidos é um dos maiores consumidores da carne brasileira. Então isso preocupou demais o agronegócio do Brasil, principalmente esse setor da pecuária, né? Não tem como evitar essa discussão. E o que acontece é que com essa taxação ficou realmente uma situação crítica no início. Só que recentemente, esse novo desenho global da economia acaba abrindo novas oportunidades. Então, aparentemente, o mercado asiático, o mercado chinês está se abrindo mais para a carne brasileira. Não que já tenha comportado tudo que os Estados Unidos compra. Não é esse o caso. Mas é um início, talvez, né? Os Estados Unidos consomem quantos por cento da nossa carne? Esse dado agora eu não tenho de cabeça, mas é uma quantidade muito relevante, porque o americano gosta da carne brasileira. A carne brasileira tem uma grande qualidade no mercado internacional, né? Não é só o americano, mas a gente exporta em grande quantidade para a Europa. A carne que nós consumimos aqui, que nós já achamos cara para a gente, lá é artigo de luxo, né? São com valores muito maiores em euro, em dólar, então compensa essa exportação. O que a gente ainda não consegue cobrir é a totalidade de compra americana em razão da taxação. Por quê? Se eu tenho um fornecimento de carne que agora está sobretaxado, né, em mais 50% do que deveria, os nossos consumidores lá podem até sentir falta, mas o mercado de lá não consegue absorver. Fica muito mais caro. Pois é, porque o que é o natural é que a gente aumente o nosso preço. Que na verdade a gente não está aumentando o preço, a gente está mantendo. Tá, mas a gente vai aumentar o preço da negociação para cobrir o imposto, vamos dizer assim. Não necessariamente, porque na verdade quem paga o imposto não somos nós. Paga-se lá, né, para importar lá. Então é o nosso comprador que paga esse imposto. Sim. Então se ele paga mais caro, ele vai deixar de comprar. Ele vai deixar de comprar. Ele vai procurar outros mercados, alguma carne mais barata, que essa, inclusive, é a intenção, acredito, do presidente Trump. Porque no momento em que ele encarece esse nosso produto, que é de grande valia no mercado internacional, ele acaba favorecendo o mercado interno dele. Sim. Né? Então, comprar a carne americana nos Estados Unidos está ficando mais barato. Isso é um fato. Só que a maior parte dessa carne também vai para exportação, que também é economicamente interessante para eles, bem mais interessante para eles, tal qual como para a gente, né? Então, o desafio maior da carne realmente é conseguir um novo mercado. Só que para você conseguir um novo mercado, fazer essa expansão, não é uma coisa que você consegue de uma hora para outra. Isso requer tempo, isso requer negociação política, requer adaptação, né? Porque o novo mercado vai te trazer novas regras sanitárias para você se adaptar. Então, os nossos produtores aqui vão ter que se adaptar a novas regras sanitárias de novos mercados. E assim, ainda falando da carne, né? E que isso, claro, se aplica também a outros produtos, mas falando da realidade da carne, enquanto então nós estamos perdendo aí talvez venda para os Estados Unidos, como é que o mercado, os produtores estão reagindo a isso? Vão vender mais no mercado interno? Ou tem época que, inclusive, diminui-se a produção mesmo, né, de bezerros, tal, para não ter excesso de oferta? Como é que o mercado, de forma imediata, está reagindo? Bom, como todo esse novo desenho ele já aconteceu no primeiro semestre, alguns produtores, uma boa parte, já teve tempo para replanejar um pouco. Só que não se acreditava na efetiva taxação que só começou a ocorrer de fato agora,
segundo semestre. Então, muita gente ainda não conseguiu fazer esse planejamento. E, de fato, existem algumas técnicas que a gente utiliza para diminuir a nossa produção, realmente diminui a reprodução de bezerros, do gado de corte, né? A gente tenta, de fato, diminuir um pouco. Tira o pé. Tira o pé do acelerador, exato. Vende para o mercado interno, mas a venda para o mercado interno também tem que ser controlada, porque se eu coloco uma grande quantidade desse produto no mercado, eu vou ter uma queda súbita de preço. Então, essa queda súbita, apesar de ser favorável em tese para o consumidor, pode atravancar a economia do país no momento que eu gero também uma instabilidade no mercado. Né? Porque da mesma forma que a carne pode cair muito rápido, poderia cair muito rápido, ela poderia subir muito rápido depois. Né? Então quando eu fujo dessa estabilidade, eu acabo causando algum problema, seja ele curto, médio ou longo prazo. Então tudo isso tem que ser dosado. Tem que ter todo um estudo a respeito disso para que seja feito de uma forma moderada. A gente tem que tirar o pé um pouquinho? Tem. Mas a gente não pode parar de produzir. A gente não pode parar de vender. E a gente também não pode parar de consumir internamente. Né? Então, quando você encontra essa necessidade de vender mais internamente, até você achar novos parceiros comerciais externos que de fato paguem um bom preço, né? Que de fato paguem um valor justo, que tenham uma taxa de importação moderada, né? Você leva tempo. E, Márcia, como é que você tem visto aí essas mudanças? O que o produtor aí tem conversado com você? Você que está no dia a dia aí conversando com vários. Pois é, Raquel. A gente tem um reflexo, porque quando se fala taxa, nós estamos falando aqui muito, né, doutor Vicente, da nossa, os produtos que nós estamos exportando, mas tem os produtos que nós importamos, né? Então, dentro do agro, nós temos tecnologias que são americanas. E essas tecnologias não entraram nessa exclusão dos produtos que não serão subtaxados. Então, tem essa preocupação, sim, em relação às importações a longo prazo. O que isso vai refletir aqui a longo prazo? O governo federal, né, até ameaçou de que iria fazer, digamos, o revival, né? Aumenta a taxa de reciprocidade. Isso. Houve que é o que você está querendo dizer. Existe um temor que haja essa reciprocidade e prejudique as nossas importações. Sim. Então, o que acontece, Raquel? Então, a preocupação é tanto na exportação quanto na importação dos produtos americanos que vêm para o Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer. Como o doutor Vicente Melo muito bem reportou aqui, o presidente americano ele é instável, né? Então, de repente, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, vem um pouco da questão da política externa do nosso país, precisaria estar melhor alinhada para conversar, porque eu acredito que conversando você consegue resolver grande parte dos problemas. E aí nós temos uma outra questão dessa taxa das exportações, porque quando você fala em carne, a gente está falando de um produto não é perecível, né? Então, você tem um boi no pasto, você pode deixar esse boi ali, ou no confinamento você vai ter um prejuízo, mas ele não vai ser perecível. Agora, quando vem os produtos perecíveis, então, assim, quem produz produtos perecíveis para exportação, o baque foi maior. Então, esse mercado já reduziu, porque é rápido, né? Então, a gente está falando aí de produtos com 3, 6 meses de produção. E foi aonde o governo brasileiro olhou para esse mercado nosso, para essa economia, que somos responsáveis aí por 1/3 do PIB, e falou, olha, a gente precisa fazer um ajuste aqui. Então, tem-se a proposta para adquirir esse produto perecível para o consumo interno. E aí a gente fala, bacana, e isso vai resolver agora. Porque, assim, se você jogar uma oferta de produto, é a lei da oferta e da procura. Então, eu vou ter uma redução de preço.
Havendo uma redução de preço... Desculpa, Não, deixa eu sim, só sim, concluir o claro, raciocínio aqui. Aham. Havendo essa redução de preço, o produtor aqui vai deixar de produzir. Porque ele tem um custo que é fixo de produção, Raquel, independente do preço final do produto. Eu fiquei ansiosa porque eu queria saber se o café vai diminuir. O café tá mais de R$ 40, meio quilo, né, Meio gente? quilo de café. Aham. Então, vamos pegar o exemplo do café, que foi um dos prejudicados, né, com essa questão da Sim. taxação. Espera-se aí, então, que haja alguns incentivos para que o mercado interno consuma mais. Consuma mais. Mas isso não é sustentável. Em termos de mercado, ele serve como mais ou menos como tapar o sol com a peneira no momento. Ele vai resolver a situação, vai fazer um pouquinho de sombra, né? Exato. Vai fazer um pouquinho de sombra, mas ainda assim vai passar muita coisa que pode prejudicar. A questão do café é emergencial no momento, né? Porém, talvez haja uma reviravolta em pouco tempo, porque o próprio mercado americano está sentindo. Né? Os Estados Unidos eles não produzem café suficiente para eles importam mais de 99% do café. Né? E o café brasileiro faz uma parte relevante desse consumo. Talvez, quem sabe, né, com a pressão interna americana, de consumo americano, haja uma diminuição nas tarifas do café. Talvez, mas a gente, como presidente, realmente é instável nesse sentido de vou determinar ou não taxas. Às vezes a gente fica sabendo uma coisa de um dia para o outro, né? Ele muda de ideia, dá mais 90 dias. Eu queria que vocês explicassem uma coisa, porque, como vocês estão explicando, pensando assim, um raciocínio bastante simplista, mas que penso eu que é o raciocínio de muita gente que não entende tão profundamente do agro, e ninguém é obrigado a isso, né, gente? Vamos combinar. Que não tem esse conhecimento mais aprofundado da economia, da exportação, pode pensar assim: que bom que agora, então, a carne foi sobretaxada, porque vai diminuir o preço aqui no mercado interno. Quem sabe eu vou comer a minha picanha que me prometeram aí, né? Algum tempo atrás. Ou, quem sabe o café agora vai baixar. Isso é muito bom para a economia. Muitas vezes você escuta até alguns políticos usando esse tipo de argumento. Eu queria que vocês explicassem. Por quê? Porque, pelo que eu estou entendendo da explicação de vocês, esse raciocínio ele não condiz com a realidade, ele não é sustentável, é tampar o sol com a peneira. Exatamente, ele é temporário. Você vai ter uma queda de preço? Vai, ok. Para o mercado interno, tudo bem. Para o consumidor, tudo bem no início. Só que realmente é um gasto para o produtor que ele tem esse custo fixo, que a doutora Márcia já bem explicou, que esse custo não vai reduzir. Então, no momento em que eu tenho a carne, por exemplo, diminuindo o valor, sendo para o mercado interno que já consome uma quantidade menor do que a taxa exportada, né? Vou abastecer esse mercado interno com mais carne, vai cair o preço. Não, a longo prazo, não tem como eu sustentar esse cenário do mercado para o produtor. Os salários não diminuem, né? O custo dos custo insumos de produção. Então, e aí a gente trazendo para o mercado da carne, o que acontece, Raquel? É cíclico. E esse mercado, se eu não tenho um preço sustentável da arroba do boi, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar a minha matriz, eu vou vender a minha matriz porque eu não vou ter o custo. Se eu estou vendendo a matriz, então o ano que vem eu não tenho bezerro. Se eu não tenho bezerro, eu não vou ter boi. Então, é um ciclo, tá? E o mercado, ele não enxerga isso. Então, ele pode enxergar agora que eu vou ter uma redução, e que não é a visão, pelo menos a nossa, né, doutor Vicente, que isso se prolongue. Então, pode ser que tenha aqui, no primeiro momento, uma redução de preço, que tenha. A gente não observou isso ainda, Raquel. Mas a longo prazo, em se tratando da carne bovina, nós temos essa questão. É a mesma coisa do frango. Então, se você tem um mercado que não está estável para o frango, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar os pintinhos para crescer, porque não é viável. Então, assim, o reflexo, ele vem.
Depois pode diminuir a produção, igual você falou, o preço sobe. Aí o preço sobe novamente, exato. E assim, agora uma questão, você comentou com a gente que a soja não foi sobretaxada. Porém, mesmo assim, há um impacto na soja? Essa questão dessas medidas agora? Das novas medidas do governo para mitigar os efeitos? Não, eu digo assim, a questão da taxação do Trump. Da taxação em si. Apesar dela não ter sido sobretaxada, há um efeito indireto? Há alguns efeitos indiretos, tanto negativos como até recentemente positivos. Sim. Né? Mas para o mercado específico da soja e alguns outros produtos que talvez encontrem essa mesma abertura. Qual que é o efeito positivo nesse sentido? Quando eu encontro um novo mercado, né, eu passo a vender para esse novo mercado, ele, em potencial, tende a crescer com a qualidade do nosso produto. O produto brasileiro é muito bom. É muito bom. Né? Nós temos uma boa tecnologia, nós temos safras maravilhosas, a nossa qualidade é sensacional. Não é à toa que compram muito da gente. Né? Mas tem alguns efeitos negativos que boa parte dessa produção, por exemplo, são feitas por multinacionais, onde o capital investido ele fica aqui no investimento, mas o lucro que ele dá, a maior parte ainda sai do país. Né? Então eu não tenho um retorno total desse investimento aqui dentro. O que poderia fazer o mercado expandir ainda mais, né? Ter muito mais, uma produção de maior quantidade e qualidade. Esse capital sai. Né? Positivamente, com esse novo mercado, como ele pode ampliar, é como você vender para um cliente novo. Gostou do produto, o produto é bom, a tendência é ele comprar ainda mais. Então, estamos encontrando novos mercados, mas requer tempo, requer essa negociação que nós falamos antes, e a tendência é se expandir, mas ainda assim não seria suficiente, por exemplo, para compensar o gasto que a gente tem nessa expansão, que a gente tem um gasto considerável, não só governamental, como também do próprio produtor, que tem que se readequar, né, às novas normas dos novos clientes, né? E isso gera um impacto financeiro. Eu vou aumentar o meu custo. Certo. Eu vou aumentar o meu custo com isso, porque eu tenho que fazer novos estudos, tenho que ter novos produtos, importar novos materiais que podem estar na lista dos produtos. Dos produtos. Exatamente, dos produtos que podem sofrer aumento de tarifação brasileira para importar, né? Então, uma série de coisas. Não, e um adendo aqui, puxando o gancho, as exigências do mercado internacional, no que se diz a vigilância sanitária, talvez seja um processo mais rápido de se adaptar. Agora, vamos para as questões ambientais. Então, assim... Que é uma nova vertente aí de exigências, né? Exatamente. Então, isso pode levar um tempo para você adaptar as exigências do mercado internacional nas questões ambientais. Você imagina um rastreamento de um boi que você tem que acompanhar desde a mãe, se ela está em bem-estar animal, se aquela fazenda onde produz aquela carne cumpre todas as normas internacionais de direito ambiental, não é só as nossas aqui não, viu, Raquel? Se aquela fazenda ela está compensando o CO2 que é emitido na produção da carne. Então, é mais complexo do que se imagina. Correto. Então, mas vejo que ao momento o mercado brasileiro estava acomodado, porque são várias décadas de acordo comercial com os Estados Unidos, um grande comprador, e de repente, vamos pensar aqui em novos mercados. Sacudida. Exatamente. Então, tirou assim, da zona de conforto. Tirou da zona de conforto. Então, vamos imaginar agora e vamos trabalhar para que esse nosso mercado nacional, então, tenha perspectivas futuras com outros mercados e não fique vulnerável a apenas um outro mercado. Dependência, né? Dependência. O produtor, né, ele tá tendo esse raciocínio rápido ou ele ainda tá chorando as pitangas?
Raquel, se tem uma coisa que o produtor brasileiro sabe fazer é chorar as pitangas, viu? Tem muita coisa para chorar. Mas assim, eles ainda não entenderam o que vai ser o reflexo disso na produção. Até porque nós estamos vindo de 2 ou 3 safras recordes, porém são safras que não estão conseguindo pagar as produções. Isso nós estamos falando de monoculturas. A soja, o milho, o café. Nós estamos falando aí do gergelim, da semente de girassol. Então, nós estamos falando dessas culturas, né? Ele ainda não entendeu o que ele vai ter que fazer. Então, esse mercado vai dar essa resposta. Aí sim, porque ele pode mudar. Não, mas ele não vai deixar de produzir. Não vai, Raquel. Mas talvez ele não vai produzir aquilo que o mercado precisa. Ele vai trocar a produção dele. Olha, vamos falar de segunda safra? A primeira safra é sempre soja no Brasil, né? Certo. Então, de norte a sul do Brasil, aonde você vai, a primeira safra é sempre soja. É porque a gente fala safra e safrinha, né? Mas é primeira e segunda safra, né, doutor Vicente? Primeiro e segundo. Então, de norte a sul no país, Raquel, quando terminar aqui os vazios sanitários, que acho que para Goiás está previsto 25 de setembro, Agora né? já. 25 de setembro, se choveu, você pode tacar sua semente no chão ali. E tomara que chova. Tomara que chova. Tomara que chova. Então, de norte a sul, primeira safra é soja. É um mercado mais estável, né? Não foi sobretaxado aí. Tem a China maravilhosa aí. Novas oportunidades. Novas oportunidades. Mas, quando você fala de segunda safra, se o milho não está com preço bom, eu não vou plantar milho. Eu vou plantar uma cultura que tem um custo menor. Aí eu vou pro gergelim, eu vou pro girassol, eu vou pro sorgo, eu vou para uma outra cultura de segunda safra. Mas o que isso reflete? Porque se eu tenho uma escassez do grão chamado milho, eu vou ter um aumento no custo da produção da carne. Porque o milho é alimento para o gado. É alimento para o gado, é o alimento para a carne suína, Sim. que a gente fala muito pouco, mas tem um mercado, tanto um mercado interno. Bom, nós goianos aqui amamos uma carne de porco, né? Mas mercado internacional para carne de porco também, para carne suína, está muito bem visto. E o frango, então, vai ter esse reflexo, inclusive, no leite. Sim. Tá? Que é um mercado rápido, né? E o reflexo é rápido. Olha, faltou milho no mercado essa semana que vem o preço... do leite sobe porque a produção dos derivados, cai. Exatamente. O produtor não vai comprar... para a vaquinha dele continuar dando ali seus 30 litros dias. Então, minha filha, você come menos e produz menos. Não tem problema, tá? Então, é um giro. Então, quando você analisa nesse contexto todo, o produtor rural ainda está esperando aqui, não os perecíveis, porque os perecíveis eles teve que... Não vou tirar a laranja, né? Fica aí... E outros produtos que a gente tem de hortifrutis que são exportados, esses foram rápidos, né? Certo. Então... No campo jurídico, como que vocês, nesse momento de crise, que dica que vocês dão para os seus clientes do agronegócio? Tem alguma cláusula no contrato que ele tem que pensar em assegurar? Vamos falar agora, vamos trazer a coisa para o lado. O que podemos fazer por vocês? Aí, assim... Essa a pergunta é assim, é vocês fazendo para ele. O que podemos fazer por vocês, produtores? Vamos lá, pode seguir. Eu jogo a bola e aí depois... Então, vamos lá. Primeiro, planejamento... a gente sempre tem que ter dentro do agronegócio, né? Então, o planejamento é essencial. Você se adaptar é uma necessidade agora. Você tem que se adaptar. A gente já tinha que se adaptar à mudança climática. Sim. Agora a gente tem que se adaptar à mudança comercial, do comércio exterior, né? Comércio internacional. Então, nesse ponto em que você começa a ter essas mudanças nunca previstas antes, porque realmente foi uma coisa
de relance, de supetão, Nova. né? Nova. Então, a gente tem duas opções básicas. Ou eu vou sofrer e esperar que o mercado se acomode, o que a gente não tem nenhuma previsibilidade, ou eu me adapto, seja com novas culturas, né? Seja com novas negociações do mercado externo. Ok. Juridicamente, como que a gente trabalha mais nesse sentido? Existem alguns mecanismos jurídicos que dão mais estabilidade ao produtor. Como, por exemplo, a gente já tem seguro, o seguro agrícola, o seguro agrário. Tá? Esse seguro, ele prevê que dentro de uma determinada perda, você restitua algum capital. Mas ele não vai cobrir tua produção. Não. Ele não cobre tua produção. Né? Você diminui a tua perda. Mas você não vai ter toda a sua produção coberta, você não vai receber a mesma coisa que você recebia antes. Né? Nós temos também o Fundo de Garantia dos Produtos de Exportação, que o governo, inclusive, sinalizou agora um aumento, né? 30 bilhões de reais Nesse neste fundo de garantia para exportação. 30 bilhões de reais estariam disponíveis para isso. Aí a gente vai esbarrar no seguinte, está disponível, ok, para quem? Porque você vai disponibilizar isso para grandes multinacionais que têm grande influência no mercado externo, então são atores importantes desse mercado, ou você vai direcionar um pouco mais para aquele produtor, né, que é o médio e pequeno produtor rural, a produção que é voltada de uma agricultura familiar, que tem uma subsistência mais voltada para o mercado interno. Se o fundo é de exportação, em tese, ele vai ser mais voltado realmente para aqueles que tiveram perda na exportação. Só que os reflexos da exportação, da falta da exportação, no mercado interno são muito grandes. Porque aquela multinacional que vendia muito para fora vai começar a vender aqui dentro. E o produtor rural, médio e pequeno produtor rural, aquela produção agrícola familiar, sofre com isso. Porque ele tem menos competitividade. Exatamente. Ele não vai conseguir vender com um preço menor sem ter perda significativa para ele. Coisa que as grandes multinacionais têm como segurar. Então, o pequeno e médio produtor rural tem uma chance muito maior de ter prejuízos com isso, né? Então, a gente trabalha muito nessa questão de recomendar e analisar os seguros corretos para eles, fazer toda essa adaptação, até onde eu consigo enquadrar, por exemplo, esse produtor dentro do FGE, porque ainda tem uma parcela dessa FGE que eu posso pegar para o mercado interno, é pequena, menor, mas tem, né? E principalmente para aqueles que já estão um pouco além, já estão com um prejuízo muito grande, aí eu vou puxar para a doutora Márcia aqui. Né? Aí nós já temos Exatamente. Né? E aí a gente entra no campo da recuperação judicial. Inclusive, eu peguei um dado aqui que mostra que em 2024 nós tivemos um recorde de crescimento, 138% a mais de recuperação judicial no agronegócio. E aí eu queria te perguntar, estamos num cenário aí de safras recordes, o pessoal falando que o agronegócio é 1/3 da nossa economia, da força do agronegócio. Ainda assim, temos aí muita gente que está passando uma situação difícil. Por que as recuperações judiciais no agronegócio têm crescido tanto? Bom, Raquel, vamos lá. Vamos aqui, porque assim, a recuperação judicial é um instituto bacana, é um instituto que você, sabendo utilizar, ele vai te dar resultados positivos. Mas eu costumo dizer que a recuperação judicial, ela é um antibiótico. Você não vai dar um antibiótico para uma pessoa saudável. Você não vai dar um antibiótico, você não vai implementar uma recuperação judicial para um produtor, sendo que ele tem outras possibilidades de negociar aquele crédito. O que acontece é porque o produtor ele é muito esperançoso. Ele chega no banco, ele não conseguiu pagar o custeio daquela safra, ou porque não produziu bem, ou porque o mercado não comprou o produto dele a preço que seria o suficiente para cobrir os custos daquela safra. O que o produtor faz? Ele não procura nem a doutora Márcia, nem o doutor Vicente. Ele vai no banco e faz uma renegociação.
Com aquele gerente que é amigo dele. Que aquele gerente que é amigo do... Gente, gerente de banco não gosta de advogado. Não é à toa, Raquel, não sei se você acompanhou no noticiário, a CEO do Banco do Brasil, que vai processar os escritórios de advocacia pela quantidade de RJs que estão sendo propostas. Bom, eu vejo isso assim como um afronto, eu como advogada, porque, Raquel, eu posso, sim, eu como advogada, doutor Vicente, acompanhar o meu cliente dentro de uma agência e negociar junto com o meu cliente a melhor forma, porque nós temos conhecimento de qual é o juro legal que aquele contrato que o meu cliente assinou permite. Então, tem legislação para isso. Tá? Raquel, só que o coitado do produtor não sabe, exatamente, e aí o banco, isso. Aí vem o desconhecimento junto com o gerente que é amigo, conhece há 20 anos. E as instituições financeiras, elas não são claras. Então, ela coloca para o produtor rural, ele pegou o custeio, né? Ele não conseguiu pagar. Vamos dar um exemplo aqui. Ele pegou um custeio de 1 milhão, ele vai no banco e renegocia para pagar 1,5 milhão o ano que vem. Mas ele tem certeza que o ano que vem, a safra que ele não conseguiu esse ano, o ano que vem ele vai conseguir. Então, ele vai pagar o custo daquela safra e mais 1,5 milhão para o banco. Certo. E o que o banco faz? Libera mais crédito para esse cliente. Ou, se ele não negocia esse custeio, ele vai fazer a operação mata-mata. O que é a operação mata-mata, Raquel? Ele pega um novo empréstimo para pagar aquele. Então, ele não fica inadimplente para o banco. Mas fica com uma dívida cada vez maior. Com uma dívida cada vez maior. Então, isso, para a instituição financeira, o cliente não estar inadimplente é muito bom. Por quê? Porque o Banco Central, ele pontua as agências, independente se é cooperativa de crédito ou bancos regulares. Essa pontuação é aonde vem o crédito, que é liberado os valores de crédito, para aquela agência. Então, se eu tenho uma quantidade grande de inadimplentes naquela agência, eu vou reduzir o valor que eu vou liberar para aquela agência emprestar. É o produto da agência, é o serviço da agência, então, é onde ela ganha. Por isso que eles têm o interesse de renegociar para que você não fique inadimplente. E ele tem um bom score, o banco tem um bom score. Exatamente, é isso, Raquel. Então, o que acontece? O produtor, ele vem renegociando isso, Raquel, há muito tempo. E aí ele vai ficando cada vez mais importante. Então, ele vai ficando mais endividado. E ele vai alienando o que ele tem de propriedade. A colheitadeira que está quitada, ele entrega como garantia, como alienação fiduciária, porque, gente, a alienação fiduciária, o produto não é seu, o bem não é seu, você entregou aquele bem para uma outra pessoa. Se você pagar, ele te devolve, senão o bem não é seu. E ele vai alienando os bens móveis, as propriedades, aí ele pega empréstimo no nome da filha, ele pega empréstimo no nome da esposa. Então, esse valor que você colocou aí de recuperação judicial, a consequência disso não é agora, não é um escritório de advocacia, não é porque os advogados estão divulgando uma RJ que o produtor vai começar a fazer. A situação desse produtor é que levou a judicializar a RJ. Não é o contrário. Não é o advogado que está fazendo o produtor ir lá e entrar com a RJ. Só fazer um adendo aqui, você descrevendo aí essa situação, né, essa relação do banco com o produtor, eu fiquei me lembrando das aulas de feudalismo. O cara trabalhava. É quase isso. Você vai trabalhar para mim, mas aí você vai me pagar pela terra, pela enxada, pelo isso, pelo aquilo, por fim, o cara virava um escravo, quase um escravo. Eu vou fazer um adendo aqui com a doutora Márcia, que ela falou que não é realmente o advogado que está levando o produtor a fazer a RJ, mas ainda que fosse. Não é justamente a missão do advogado ver o que é melhor para o cliente dele? Sim. Ainda que fosse. Né? Se eu tenho dispositivo jurídico à minha disposição, legal, com todos os parâmetros abalizados, com legislação que permite o nosso cliente, produtor rural, entrar nesse sistema de uma forma que ele não se prejudique, ainda que fosse a advocacia levando esse cliente para a RJ, é o melhor para ele, é um instrumento legal. Sim, é? Claro.
Mas desculpa, continua, porque eu me Você veio isso lembrou assim, da aula, mas não é diferente, não muda muito. Então, assim, porque o banco... Não, você vai entregar sua terra em alienação fiduciária. Mas eu não quero entregar minha terra em alienação fiduciária, eu quero entregar hipoteca. O produtor não questiona isso, mas ele pode questionar e deve questionar isso ao banco. Como ele precisa questionar com o banco, que vem uma cláusula no contrato, o seguinte, acessórios financeiros. O que você está pagando de acessório financeiro? Eu não sei. Então, de repente, a sua dívida, você está pagando aí 5, 10% a mais de acessórios financeiros, que não está especificado o que é. Mas vem uma cláusula falando, olha, você vai pagar os acessórios financeiros, tá? Juro sobre juro. Então, eu vou calcular o juro, a minha parcela. Outra coisa, Raquel, é carência. Ah, não, com 2 anos de carência. Não, durante esses 2 anos você está pagando juro, tá? Você vai pagar o juro, sim, desses 2 anos. Então, não existe essa carência, não. Ela só é postergada. Ela só é postergada. Um adiamento. Exatamente. Então, assim, a consequência da RJ hoje não é o advogado. É uma questão que iniciou ou por falta de conhecimento do produtor rural, ou por questões de safra, questões de mercado, de clima. Se você for analisar, o Sul, ele vem com 3 safras seguidas que o Sul não produziu. 1 por seca, 2 por enchente. Aí você vem aqui para a nossa região, Goiás, Tocantins, nós tivemos 2 anos seguidos que decretou calamidade pública no norte de Goiás e no Tocantins por secas. Foram 2 anos seguidos. Então, assim, o produtor ele não consegue realmente, ele não tem estrutura financeira para segurar tantas safras seguidas no prejuízo. E aí, como que a recuperação judicial tem ajudado esse produtor? Raquel, a recuperação judicial, ela é um instituto que tem que ser usado com muita seriedade. Então, quando você contrata um escritório de advocacia para fazer uma RJ, você tem que entender, e isso nós explicamos para o cliente, os prós e os contras de uma recuperação judicial, tá? Porque quando você ingressa com uma recuperação judicial, você não está falando aí só de uma redução do que você tem que pagar, de um deságio. Não é isso. Se te propõe um deságio, já te propôs uma recuperação judicial errada. Quando você faz uma recuperação judicial, primeiro você analisa a contabilidade daquele produtor rural, que normalmente é uma lástima, viu? Dá muito mais trabalho você organizar a contabilidade do produtor do que você ir para o judiciário requerer a recuperação judicial. Então, assim, e tem colegas, eu tenho ranço de recuperação judicial, porque você não conhece o instituto, ou alguém não trabalhou esse instituto de forma correta, de forma leal, para que o cliente consiga o sucesso. A recuperação judicial bem elaborada, bem feita, bem acompanhada, a recuperação judicial é um recém-nascido. Se você não estiver aqui acompanhando o tempo todo, a recuperação judicial realmente não vai ter sucesso e vai vir uma falência. Mas quando você estrutura essa RJ, que você inicia desde a contabilidade e vai para o judiciário e acompanha esse cliente, você acompanha as negociações com os credores dessa RJ, porque você imagina, Raquel, você fazer uma assembleia de credores. Sim. Você é o leãozinho ali, tem um monte de feras ali, e é um produtor disputando com vários credores. Olha, gente, me dê a oportunidade porque eu tenho como trabalhar. Você não vai propor, Raquel, recuperação judicial para o produtor que ele não tem capacidade de pagamento. Ele tem que ter alguma. Ele tem que ter capacidade de pagamento. Então, a recuperação judicial ela tem um momento certo de ingressar. Antes da RJ, o que você pode propor? O alongamento da dívida. Tá? Mas a dívida, quando você trata de alongamento, é só referente aos créditos rurais. Quando você entra a RJ, aí você tem os créditos tributários, os créditos trabalhistas, os créditos com garantia real, enfim. Então, o primeiro passo quando um produtor vê que está numa situação difícil, até é procurar realmente um advogado para começar a organizar a casa e não deixar chegar nesse ponto. E né? não chegar nesse ponto. Mas a maioria que procura vocês já está com o negócio tudo
Raquel, já chega assim, doutora, deu ruim, né? Então, assim, chega já nesse nível de preocupação. Quando o produtor, ele tem uma máquina que é apreendida, então ele entende que a situação dele está crítica, né? Porque uma máquina é um bem que você utiliza na sua produção. Sim. E esse bem, ele teve uma busca e apreensão. Então, é difícil para o produtor. São bens de alto valor, né? São bens de alto valor e são essenciais para a atividade. Como é que ele vai continuar ganhando dinheiro? Você imagina, essa época agora, um produtor que tenha uma plantadeira apreendida. Então, assim, o que ele vai fazer? Como ele vai resolver esse problema? Então, a gente precisa acompanhar esse produtor desde o início. Tem boas histórias para contar? Muitas. Conta uma pra gente de um que estava no pé na cova e reviveu. Quero ouvir uma boa história pra gente terminar esse podcast pra cima, né? Boas histórias. Com uma dose de otimismo. Tem sim. Nós acompanhamos uma recuperação judicial na Bahia, no estado da Bahia. E quando essa recuperação judicial chegou, nós imaginamos assim, olha... Tem salvação, não? Não tem salvação. Ele estava na UTI. E estava na UTI. Então, assim, mas o que a gente pode fazer? O que nós vamos fazer é blindar esse produtor aqui e deixar ele no campo trabalhando. Porque o produtor também ajuda muito, Raquel. Não é só o advogado. O sucesso de uma recuperação judicial depende do produtor fazendo o que ele sabe fazer. Você livrou ele dos problemas emergenciais e falou, agora vai para o campo, meu filho. Exatamente. Vai trabalhar bem. Vai produzir. Vai produzir. Então, o produtor produz, você consegue o sucesso dessa recuperação judicial. E a recuperação judicial é um casamento, viu? Não tem. Você, olha, passa por momentos assim que você fala, meu Deus, vou desistir. Vou pedir o divórcio. É quase um casamento. Você passa por uma lua de mel de 180 dias, né? Exatamente. Passa por uma lua de mel de 180 dias, onde tudo dá certo, não tem tanta preocupação. Exato. Mas assim, Raquel, demonizaram-se muito a recuperação judicial. Por quê? Porque teve muita propaganda enganosa em cima da recuperação judicial. E teve produtor que caiu. Então, o que acontece? Se você não busca um escritório de confiança, um escritório sério, um advogado sério para fazer sua recuperação judicial, porque não é um advogado. Uma recuperação judicial é uma equipe. E como você falou, é um processo, é um casamento. É um casamento. Então, assim, teve sim, colegas que imaginou que propor uma recuperação judicial era uma petição inicial, suspende ali as execuções por 180 dias, está tudo resolvido. Não é. Você tem que ter um planejamento. E você tem que ter conhecimento da atividade do campo, Raquel. Sim. Você tem que ter conhecimento de como aquela atividade rende, como que aquela atividade gera custo, gera crédito, gera dividendos. Então, você tem que conhecer toda a atividade para você propor uma recuperação judicial para o produtor rural. E é um mecanismo muito válido. Aplica-se a todos? Não. Mas conta, como é que está hoje o nosso paciente que estava na UTI, lá na Bahia? Tá bem casado? Tá bem casado. Estamos bem casados. O casamento vingou. E realmente ele conseguiu alavancar, e os credores dele, da RJ, hoje continua vendendo para ele a crédito. Olha só. Porque foi sério, foi uma recuperação judicial que não foi proposta com uma finalidade de usar a expressão do produtor rural, de dar o cano no credor. Não foi. Foi uma recuperação judicial que realmente trabalhou-se sério com isso, e os credores dele continuam vendendo para ele, porque viu que a situação financeira com a qual ele passava foi um momento, que não foi uma questão de caráter, de honestidade. Porque quando você faz uma reunião com o produtor rural para analisar a viabilidade de uma recuperação judicial, o que é a primeira pergunta que o produtor faz para você? Não é o custo disso. Ele pergunta assim, como é que vai ficar meu crédito na cidade? Porque eu compro no material de construção, eu não assino nem papel. Eu compro na farmácia, eu não assino nem papel. Uhum. Eu abasteço no posto de combustível, eu não assino nem papel.
Isso, inclusive, faz parte, né, do mito da recuperação, mito negativo da recuperação judicial. Eu estou em recuperação judicial, os meus fornecedores vão saber, lógico, eles são os primeiros, Sim. a cidade vai saber, o meu crédito está abalado. Não é essa a questão. Talvez é muito mais você passar uma transparência de que você está passando por um momento difícil, mas Exato. que está se organizando para resolver aquele problema. Exato. Né? Pressupõe-se muito isso, né? Bom, eu acho que essa conversa aqui foi muito útil para quem vive esse momento do agro, né? Para quem está apreensivo com a economia ou para quem já está com um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que foi bastante enriquecedor. Infelizmente, temos que chegar ao fim. Queria deixar aí os microfones abertos para as considerações finais. Bom, começo eu, então. Primeiro, agradecer o convite. É sempre uma honra, né, acompanhar a doutora Márcia em alguma coisa, algum evento. Já estamos juntos nessa parceria na Comissão de Direito Agrário do Agronegócio há alguns anos, né? Sim. Já são o quê? 2 gestões juntos? São 3 gestões juntos? 3 gestões. 3 gestões juntos nessa mesma comissão, né? Exato. Nós tivemos a honra de criar a comissão e estamos juntos desde o início dela, enfrentando essa missão. Então, agradeço muito o convite. É importante levar essa informação ao produtor rural, a todos que assistem ao podcast, que ouvem o podcast, porque realmente a melhor coisa que você pode ter no momento, né, em relação a taxações ou qualquer outra surpresa que o mercado te traga, é informação. Se você não tiver a informação certa, no tempo certo, prestada pela pessoa certa, né, que tem realmente esse conhecimento, você ou não vai para frente, acaba perdendo o teu negócio, né, ou pior ainda, você pode ser enganado ainda por aquele gerente amigo e vai escalando a dívida até que chega um momento que nem a recuperação judicial é possível mais. Tá certo. Né? Então tem que ser observado tudo isso. Muito boa essa sua observação. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Os microfones do CCS Cast estão abertos para você. Sempre que tiver uma boa mensagem, um bom recado, um bom ensinamento a compartilhar. A gente sempre tenta, porque sempre que for chamado, estarei presente. Doutora Márcia, considerações finais? Pois é, Raquel. Primeiro, agradecer aqui a presença do meu nobre colega, doutor Vicente. De grande conhecimento, né? Então, sabe explanar muito bem sobre o assunto. E o que nós sempre conversamos, Raquel, é a importância de se diminuir a distância entre o direito e o produtor rural. Porque você ser acompanhado por um advogado não é um luxo, não é uma vaidade, e tampouco é algo excessivo. É de suma importância você ter alguém que entenda o seu trabalho, a importância do trabalho do homem do campo, porque nós precisamos trabalhar para deixar esse homem no campo produzir, porque a cidade precisa comer, e nós também temos que deixar esse produtor trabalhar de forma justa, de forma correta e que não seja lesado. Então, as entrelinhas de um contrato, ela pode ser sim analisada. Então, nós, tanto como advogados quanto comissão, nós trabalhamos para diminuir essa distância entre o produtor rural e o advogado. Certo. Tá? E agradecer, Raquel, mais uma vez aqui, poder participar com vocês aqui. Eu que agradeço. Eu sempre saio, eu falo que a grande riqueza da profissão do jornalista é que a gente aprende todo dia, trabalhando. Advogado também. Também, todo dia né? a gente aprende uma coisa nova, um caso novo. E eu quero agradecer a sua companhia que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, deixa a sua curtida. Também leve, né, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E antes de até falar para vocês que dá o último tchau, eu não posso me esquecer de entregar o livro do cinquentenário do Celso Cândido de Souza Advogados. Esse é o livro Nas Trilhas da Justiça, Memórias e Reflexões de Meio Século de Advocacia, que eu quero entregar em suas mãos. Muito obrigado. Como um presente do escritório. São livros de contos reais
que aconteceram nos bastidores aí da advocacia, que pouca, assim, que quem é do mundo do direito convive muito bem, às vezes com a ansiedade do cliente, com coisas que estão por trás da decisão, né, da decisão final do juiz. E espero que você goste e deixe aí para a gente depois dar o feedback. Já estou interessado. A doutora Márcia sabe o quanto que eu gosto do tipo de presente literário, seja da área do direito, seja, né, de áreas não técnicas. Sensacional. Agradeço. Foi nada. Pessoal, então, agora sim, nos despedindo, depois de pedir para você deixar a sua curtida, para compartilhar e para deixar o seu comentário, o seu feedback, deixar a sua dúvida, a gente se despede e em breve a gente volta com mais um episódio para vocês.